Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai examinar o papel do IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros, no ordenamento jurídico nacional. Nós temos aqui conosco o presidente do IAB, Dr. Técio Lins e Silva, a quem dou as boas-vindas e agradeço pela sua presença. Eu que agradeço. Muita honra e muito prazer de estar aqui. Dr. Técio, um instituto como o IAB, nascido há 171 anos atrás, 1843, ele guarda toda uma marca e atravessou várias etapas, vem do Império, passou pela República e hoje ainda está aí, firme e forte, atuando. Como é que é essa trajetória de eras, podemos dizer? Beto, o IAB, o Instituto dos Advogados Brasileiros, é a instituição jurídica mais antiga das Américas. Das Américas? Das Américas. É a mais antiga instituição brasileira. Em 1843 não tinha faculdade de Direito, não tinha, enfim, o Brasil era império. O imperador era Dom Pedro II. E o Instituto dos Advogados foi criado por uma figura que deve ter sido uma figura extraordinária. Ele chamava-se Francisco Gomes Brandão, mas mudou o nome, porque ele dizia que tinha origens indígenas, então ele mudou o nome para Francisco G, de G, acento circunflexo, Acaiaba de Montezuma. É mesmo? Na verdade, eu diria que ele tinha origens africanas, mas os afrodescendentes, naquele tempo, havia muito preconceito, né, dos afrodescendentes que tinham... Que estavam fora da escravatura. Claro. Ainda havia escravatura. Claro, né? Ainda havia escravatura. Então, ele se dizia descendente dos indígenas e mudou o nome. Agora, é um jeito extraordinário, porque ele estudou direito em Coimbra, ele foi embaixador plenipotenciário na Inglaterra, ele esteve na França e foi presidente do Banco do Brasil. Ele tinha um conhecimento multidisciplinar extraordinário. E foi o primeiro presidente, tanto que se chama Casa de Montezuma, o primeiro presidente do Instituto dos Advogados, tinha uma vinculação com o imperador, se utilizava do Instituto para a formulação das leis. O Instituto foi criado para fundar a Ordem dos Advogados do Brasil. Com essa finalidade? Com esta finalidade. Está no artigo 2º do seu regulamento, dos seus estatutos originais, a função, a missão de fundar a Ordem dos Advogados do Brasil. O que demorou a ocorrer. Né? Demorou, só veio em 30. Nossa. De 1843 a 1930, embora esta fosse a finalidade do Instituto. Só no outro século. Só no outro século. Atravessou o século e ele se diz... O nome, o Instituto era Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil. Era o nome original dele. Agora, o papel era uma espécie de conselheiro do imperador? Era o conselheiro, por exemplo, o Código Comercial Brasileiro, que está em vigor e neste momento... Até hoje? Até hoje, em vigor. O Código Comercial Brasileiro, em vigor, é de 1850. Caramba. Este código, que tem 144 anos, está no Congresso, está no Senado, para ser reformado. Pois é, como é que o senhor analisaria essa trajetória de eras, né? Nós estamos falando aí de mais de século, em que, de conselheiro do imperador, agora na República, depois de uma nova Constituição que já há alguns anos temos em vigor, o IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros, vem a ser uma espécie de assessor direto junto ao Legislativo brasileiro. Ele tem a vocação do Instituto, desde o seu nascimento, é a vocação de promover, de ajudar na formulação da ordem jurídica nacional. Então, a ordem jurídica brasileira deve ao Instituto dos Advogados Brasileiros, porque a formulação dessa ordem jurídica que nós conhecemos hoje, que vem do Brasil colônia, tem muito da mão do Instituto, da inteligência do Instituto, Perfeito. Que reunia as melhores pessoas, os gênios, os juristas, as pessoas que tinham a capacidade, eram, enfim, muito pouca gente, né?
que tinha capacidade de formular as leis. Dom Pedro II usava o Instituto para isso. Veja, o Código Comercial atravessou os séculos. Né? Tem 144 anos, está em vigor até hoje, né? Porque dada a sua solidez enfim. Mas é claro que precisa ser reformado. Então, o Instituto tem uma obrigação de trabalhar nesse Código Comercial, de ajudar no debate da mudança do Código Comercial, por exemplo, porque o que está em vigor foi feito, né, nas suas entranhas, foi produzido nas suas entranhas. Ainda eram as caravelas. Ainda as caravelas, ainda o barco à vela. Ainda se fala como punição ao comandante do navio, em certas situações, ele deixar o porto, né, soltar as amarras e pegar o primeiro vento favorável. Isso está na lei. Comprar na livraria. O estudante que abre o Código Comercial vai se deparar com a pena do comandante que tem que tomar o primeiro vento a favor. Porque eram as caravelas, não eram barcos a motor. Então essa e outras tantas. O Congresso tem hoje, ou na próxima legislatura, eu diria esse ano, vai produzir pouco, ano eleitoral e tal, é razoável, né? CPIs e tantas outras prioridades que ele não vai ter tempo de se debruçar na reforma legislativa que está posta no Congresso. A próxima legislatura vai ser muito rica. E a responsabilidade do IAB é muito grande nisso, porque tem o Código Penal, Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal, a Lei de Arbitragem, a Lei de Mediação, o Código Eleitoral, enfim, uma quantidade de leis que são vitais para a segurança da ordem jurídica. E o próprio Código Comercial também. Código Comercial, sobretudo. E todo esse arcabouço, toda essa legislação, né, brasileira que está sob reforma e que vai passar para a reforma do Congresso, poderá contar, né, o Congresso com a colaboração do Instituto. Esse é o papel nacional, né, o papel de avocação que ele tem. Né? O senhor é recém-eleito na presidência do Instituto dos Advogados Brasileiros, né? Não tem nem um mês, né? Está muito recém mesmo, e já tem uma agenda muito robusta. Né? Claro que o ano eleitoral é um ano de preparação, de estudos, de reflexão, porque o ano que vem. Mas como é que o senhor está vendo o cenário político brasileiro para esse tipo de reformulação que implica muito no ordenamento jurídico brasileiro? Eu diria que nós vamos nos preparar esse ano. Sim. Para, no ano que vem, eu gostaria muito de constituir grupos de estudo. O IAB tem as melhores cabeças do meio jurídico. O IAB tem esse privilégio de ter um quadro de associados, que são as pessoas, enfim, todas elas muito competentes, né? Todas juristas, todos mestres. Né? O ingresso no IAB é um ingresso que passa por uma comissão de admissão, é preciso ter trabalho, enfim, não é